Gálatas e Atos dos Apóstolos comparados. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo relata que recebeu o Evangelho por revelação de Jesus. Ele não consultou carne nem sangue, nem o recebeu de homem algum. Após 14 anos, ele vai a Jerusalém para apresentar o Evangelho revelado ao núcleo da igreja primitiva dos 12 apóstolos, dentre os quais Cefas, que é Pedro, Tiago e João eram os líderes. Paulo chama o seu evangelho de evangelho da incircuncisão e o de Pedro da circuncisão, sabendo que a circuncisão faz parte do pacto entre Javé e Abraão. Concluímos que Pedro e os 11 se mantiveram crentes do judaísmo, em especial o judaísmo messiânico, pois acreditavam que Jesus era o Messias, o Cristo, o ungido. O núcleo da Igreja Apostólica Primitiva ser localizado em Jerusalém, capital da Terra Prometida, conforme narrado no livro de Atos dos Apóstolos, a circuncisão, a observância da lei mosaica e a crença nos profetas da Taná são alguns sinais de que os 12 apóstolos eram, antes de tudo, adeptos do judaísmo messiânico e possivelmente das seitas ebionita e essênia. Os ebionitas eram judeus que haviam aceitado Jesus como o Messias, embora a sua interpretação da história de Jesus estivesse vinculada à sua crença no Antigo Testamento. Entre outras coisas, os ebionitas veneravam a cidade de Jerusalém, guardavam a lei mosaica e praticavam a circuncisão. Eles acreditavam que o Cristo teria se incorporado em Jesus de Nazaré no momento do batismo. Repudiavam o apóstolo Paulo porque o consideravam um apóstata da lei. Fazia parte de sua literatura religiosa o Evangelho dos Hebreus, que possivelmente foi a versão rudimentar do Evangelho de Mateus. Se isso for verdade, boa parte das crenças ebionitas podem ser encontradas neste. Por exemplo, a linhagem davídica de Jesus, a sua origem nazarena, o seu batismo, o cumprimento da lei e dos profetas, veja Mateus 5, a liderança do apóstolo Pedro na igreja primitiva, veja Mateus 16, etc. Se considerarmos que Mateus, o coletor de impostos, era um dos 12 apóstolos, então a conexão entre a sua narrativa do Evangelho e o grupo dos 12 pode ser estabelecida. Quanto aos essênios, a sua conexão é mais próxima com João Batista, devido às semelhanças do batismo nas águas, da vida no deserto da Judéia e da pregação messiânica apocalíptica. Voltando aos 12 apóstolos, os seus ritos e crenças foram escritos na Didaquê, que, segundo a tradição, é a doutrina dos apóstolos. Ritos como o batismo nas águas, a Eucaristia e o dogma da Trindade são encontrados na Didaquê em forma de instrução. Estima-se que a Didaquê tenha sido escrita
no século I depois de Cristo, na Judéia ou Síria. A Didaquê seria uma espécie de catecismo primitivo, que posteriormente foi adotado pela Igreja Católica e Protestante. Por outro lado, temos o apóstolo Paulo sendo escolhido por Jesus, creio que por volta do ano 34 depois de Cristo, para pregar o evangelho entre as nações. No ano 48, 14 anos após Paulo receber a revelação do evangelho, ocorreu o Concílio de Jerusalém, que é narrado em Atos 15 e possivelmente Gálatas 2. Na versão de Gálatas, que é a que nos interessa, não há acordo entre Paulo e os 12, porque havia 2 evangelhos em disputa, o da circuncisão e o da incircuncisão. Não só isso, como também 2 diferentes interpretações da história. Para Paulo, o fim da lei é Cristo, isto é, Jesus revogou a lei que Javé deu a Moisés no Monte Sinai. Paulo também escreve em Gálatas 2, aspas, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Fecha aspas. Certamente, os apóstolos de Jerusalém não estavam dispostos a abrir mão da lei mosaica, nem da circuncisão ou das profecias acerca do Messias. Disso temos o surgimento de 2 evangelhos e 2 igrejas. Historicamente, a versão de Pedro foi predominante. As principais razões para isso foram: 1. A apologética dos padres apostólicos contra os supostos hereges na primeira metade do século II. 2. O cânon muratoriano, versão católica do Novo Testamento, datado do ano 170. 3. A formação da Grande Igreja no ano 180, Igreja Católica Ocidental e Oriental. 4. O Concílio de Nicéia no ano 325 d.C., que contribuiu para tornar o catolicismo a religião oficial de Roma. 5. O Concílio de Cartago de 397 d.C., que tornou oficial a lista de livros cristãos considerados canônicos, incluindo os 46 livros do Antigo Testamento. A doutrina ortodoxa, as escrituras canônicas, os ritos e liturgias, as hierarquias eclesiásticas, o poder político-religioso. Todos estes artifícios foram utilizados para criar uma forma de cristianismo secular, que traz poucas semelhanças com o Evangelho de Jesus e Paulo. Para encerrar, se analisarmos o cerne da questão, a pergunta que fica é: o Evangelho de Jesus é algo inteiramente novo que haveria se emanado do terceiro céu, ou ele é apenas a continuação daquilo que Javé havia estabelecido com sua lei e profetas? Deixemos que o apóstolo Paulo responda
com as seguintes palavras: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou como disse Jesus em Lucas 5, ninguém deita vinho novo em odres velhos. O vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Além disso, há diferença notável entre o espírito de Javé e o de Jesus, as chamadas antíteses de Marcião. Das duas, uma. Se Javé enviou o Cristo para o cumprimento da profecia, qual a necessidade do Evangelho? Por que uma nova revelação? Bastava que Javé mantivesse os seus mandamentos e a sua aliança. Ou, se Jesus aboliu a lei e os profetas, então significa que ele tem mais poder que Javé, o que significa que ele não poderia ser um mero subordinado de Javé. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!